dia, gente! Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu queria fazer uma reflexão aqui com vocês sobre a questão um pouco assim da felicidade da vida, né? De como a gente vê a felicidade da vida, né? Porque pra gente a felicidade é só os momentos de vitória, né? Os momentos de conquistas, né? Momentos que a gente esperava muito, de realizações de sonhos, né? E momentos de caos, de tristeza, de confusão, a gente não considera, né, a felicidade da vida. Mas a gente só tem esses momentos felizes porque a gente passou por algum caos, alguma tristeza, alguma confusão, né? Algo que incomodou a gente emocionalmente, né? Mas por que eu tô falando isso? Porque a gente não é... eu não sou a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse tido os sofrimentos que eu tive na minha infância, adolescência e na fase adulta. Hoje eu sou a pessoa, né, que eu gosto de ser eu, que eu tenho orgulho de mim mesmo, exatamente por tudo que eu sofri nessa vida. E agradeço a cada sofrimento. Porque todo mundo sofre, gente. Não tem ninguém que nasça feliz da vida, não. Por mais que a pessoa possa nascer cheia da grana, mas tem os seus sofrimentos. Por mais que a pessoa tenha um lar, assim, podemos dizer, estável, né? Com pai, mãe, irmãos, vai ter seus sofrimentos também. Por mais que a pessoa tenha uma saúde esporte, né? Faz esporte, aquilo, mas tem os seus sofrimentos também, porque eles fazem parte do nosso amadurecimento, né? Eles são como se fosse uma prova que você reprovou. Uma prova que você não tirou total, né? Você não tirou né, um muito bom, um 10, um 100, sei lá. Você não tirou uma nota máxima, né? E você gostaria de tirar uma nota máxima, né? Então, assim, o caos, né, gerado pra gente, que muitas vezes é gerado na mente, porque você tá desconectando crenças da mente, você tá quebrando coisas da mente, então a mente vai sofrer mesmo. Imagina uma criança que tá naquela fase de amamentar, e aí chega um momento que você sente que a criança não dá mais, ou que você não produz mais leite, ou alguma coisa acontece que faz com que você tire aquela criança daquela posição. Ela não vai se sentir um desconforto, ela não vai sofrer. Não faz parte. Quando uma criança está nascendo dente, ela não sofre, não é ruim, mas não faz parte porque ela precisa desses dentes para estar sendo mais independente. Não é bom, mas não tem o sofrimento. É a mesma coisa, gente, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Então, nós temos esses sofrimentos, nós passamos por certos sofrimentos, mas a gente tem que saber o que a gente está amadurecendo naquele sofrimento, o que a gente está aprendendo com aquilo, não é? Então, quantas vezes a gente olha, né, até mesmo pelo lado espiritual, olhando assim, que o sofrimento é como se a gente tem que aprender alguma coisa ali, a gente só tá sofrendo porque a gente não aprendeu. Será que o sofrimento não veio porque a gente, lá no nosso inconsciente, a alma virou e falou assim, agora você vai aprender? E aí começa a quebrar paradigmas aqui da mente, coisas que a gente não entende, coisas lá no inconsciente, e aí a mente sofre, gerando um sofrimento mental, emocional. Tá aí uma reflexão, porque eu vou ser bem sincera que há um mês atrás eu ainda achava que o sofrimento, né, ele era para eu acordar para alguma coisa que eu tinha que aprender. Hoje eu já vejo que o sofrimento é algo que a alma já pôs de aprendizado e que a mente precisa se desapegar daquilo, né? Porque a nossa mente, gente, ela é muito apegada a essas coisas materiais, né? Ela é muito apegada a essa segurança, que a gente não tem nenhuma, né? Mas essa segurança de um trabalho, de uma família, né? De saúde, muito apegada a você ter uma casa, a você ter uma situação, uma posição social, a você ter estudos, a você ter coisas que a sociedade pôs, que as coisas que ela foi criando, gerando ali, mas que não é o mundo material.
né? São experiências que cada um tem que passar e que não são iguais, né? Então, como a mente é muito apegada a isso, quando a alma vem e fala assim, ó, tá na hora de desapegar disso aqui, ó, já deu, pode desapegar, ela vai sofrer. Como a criança que sofre com o dente nascendo, ou porque estava pegada ao peito, ou uma chupeta, ou algum brinquedo, e aquilo quebrou, se desvencilhou, ela vai sofrer. Mas aquilo vai amadurecer ela, vai fazer ela ser uma criança mais madura. Por quê? Porque a criança tem que crescer. A gente não era criança, não precisou amadurecer. Faz parte. Né? A gente tem ciclos na vida. E de um ciclo para o outro, a gente sofre por conta de um amadurecimento. Né? Então, assim, essa é a minha reflexão de hoje. Deixa aqui no comentário para mim saber o que vocês acham sobre essa questão do sofrimento. O que é o sofrimento para vocês? Né? O que é o caos? Quando você está naquela fase de caos, o que é isso para vocês? O que vocês acham que a nossa alma, nosso espírito, né, nosso mentor está querendo com aquele sofrimento? Por que a gente atrai aquele sofrimento? Né? Eu estava conversando agora com uma amiga querida e falando um pouco disso, que a lei de atração ela é tão ao favor do nosso crescimento que a gente atrai o que a gente precisa crescer. E o que é? Medos. Quando você tem medo de alguma coisa, você não atrai aquilo. Não é isso que a lei de atração fala muito, né? Quando você dá foco a alguma coisa, você atrai. E a nossa mente dá muito foco aos medos. Então a gente atrai. Se você tem medo de, sei lá, você tem medo aí de ser assaltada, você vai ser assaltada. Você vai atrair aquilo. Mas por quê? Para você quebrar esse medo. Para você falar assim, pô, eu tenho medo disso, tá na hora de eu quebrar. Né? E de você fazer um movimento ao contrário para quebrar aquilo, né? Então assim, não é perfeito como a vida funciona? Ou será que eu que tô maluca de ver a vida assim? Mas não é muito mais divertido ver a vida assim? Então, gente, é muito mais... a gente sofre menos, a gente desapega dessas coisas materiais, desapega desse jeito da vida quadradinha, né? Porque é assim, porque é assado. A gente quando vem um sofrimento, a gente agradece por ele, né? Tipo, não é loucura agradecer por um sofrimento. A gente sabe que depois daquilo você tá tendo um amadurecimento, né? Quando você tem alguma dor, algum incômodo físico, eu pelo menos ultimamente tô agradecendo tudo, porque eu sei que aquilo é uma transformação, que a alma tá me dando a oportunidade de transformar aquilo, e que a mente ficou tão, não quero, e aquilo gerou um movimento emocional, e claro que vai afetar o físico, mas é tudo muito inconsciente, tem coisas que a gente nem quer saber. E por que a mente quer saber tudo, né? Ai, gente, é uma loucura, eu não sei se vocês estão entendendo minha reflexão, mas vale muito a pena vocês começarem a questionar vocês. Por quê? Por quê? Eu sofro, como é que eu vejo o sofrimento? Eu fico lá me vitimizando, ai, tadinha de mim, ou eu fico me culpando, ai, por que eu atraí isso, como eu sou, e não sei o que. Vale a pena? Ou você agradece por aquilo que tem acontecido? Ah, que bom que eu tô sofrendo hoje. É difícil, não é? É difícil, mas assim, o agradecimento não quer dizer que você não vai chorar, que você não vai se espelhar, que você não vai se sentir, né, sentir raiva daquilo tudo, ódio pela vida, não é? Solte as emoções, porque elas precisam ser liberadas. Chore, tá à vontade de chorar, sinta raiva com vontade de sentir raiva, sabe? Dá uns murros aí em qualquer coisa, sinta ódio se precisar sentir, né? Mas o ódio, ele nem sempre vem dessa mudança, né? A gente acaba sentindo muita raiva e tristeza, vontade de chorar, que é aquela coisa da gente meio que nos culpar daquilo que tá acontecendo, né? Mas sinta isso, mas só observe, não entra naquilo, sabe? Não faça parte daquilo, observe você chorando, é diferente. Ó, gente, indico muito, leiam os livros do Krishnamurti, um livro que eu li, cara, muito bom, eu esqueci o nome, é o do passado, não sei o que é do passado lá. Eita, que eu esqueci agora, gente. Eu li esse livro umas 2 vezes. Bom, mas aí vocês leem lá. Eu vou deixar lá na descrição o nome dele. E vale muito a pena. Qualquer livro do Krishnamurti mostra isso. Você consegue observar e não se influenciar. Não, sabe? A
Antigamente eu ficava assim, caramba, como que eu não vou? Como que eu vou ficar observando a minha dor? Eu tô sentindo ela, né? Mas tem jeito de você observar, e é exatamente entendendo que o teu sofrimento, ele faz parte do seu amadurecimento. E aí você começa a ter gratidão por estar sofrendo, ter gratidão por ter uma doença, porque aquela doença, ela tá transmutando alguma coisa que estava muito difícil para transmutar se não fosse físico. Precisava ali do físico estar transmutando aquelas emoções, aqueles tipos de pensamentos, né? E com isso você vai trabalhando, né? Eu vou dar um exemplo meu que aconteceu. O mês de agosto foi um caos, né? Eu acho que foi um caos, assim, geral. Geral, gente. Pode falar. Pode pôr aqui no comentário que eu sei que foi um caos. E eu também passei, né, por um caos, por uma mudança que eu fiquei assim... Meu Deus, eu estava me enganando eu mesma, achando muita coisa que não era. E eu percebi que algumas coisas eu ainda vivia muito na ilusão da mente, né? E eu chorei, eu tive raiva, eu xinguei, eu falei que eu não ia acreditar mais nesse mundo espiritual, falei que ia voltar pra matéria, mas só falei. Eu tava me vendo, sabe quando você vê o neném se esperneando ali, a criança fazendo aquele dramalhão todo e você só observa? Eu tava assim, tava me observando fazendo aquilo e ao mesmo tempo tem horas que eu parava pra dar uma risada e falava assim, meu Deus, mas tá bom, vamos lá, vamos pôr pra fora, né? E aquilo passou no terceiro, quarto dia, no primeiro eu tava meio assim em choque, no segundo eu tava com uma raiva danada, depois eu comecei, né, a chorar à toa, assim, porque eu tava sentindo que eu tava, sabe, pondo aquilo pra fora, aquele resto pra fora. E no quarto dia parece que veio assim, uma forma de download de tudo, tipo, a vida mudou, a cor da vida mudou. Eu falei assim, olha, eu nem precisei pensar pra o negócio mudar. Eu achando que eu precisava usar a mente para as coisas mudarem. Não, tá tudo bem. Aí depois de uma semana eu comecei a ter dor de cabeça, coisa que há muito tempo eu não tinha, tá? E foram 3 dias de dor de cabeça direto. Não aquela dor de cabeça, enxaqueca, não, mas foi uma dor de cabeça, né? Tipo, incomoda, né? E aí eu me questionando, por que eu tô com dor de cabeça? Porque eu sei que nada era físico, gente. Eu tava numa semana assim que tava nem glúten eu tava comendo, entendeu? Porque as minhas dores de cabeça sempre vieram muito de estômago, né? De coisas que eu como, de mais disso. E eu assim, por que eu tô com essa dor de cabeça? Não tô comendo glúten, não tô comendo lactose, não tô comendo açúcar. Porra, acabou de viver de alface, né? E aí eu entreguei, eu falei assim, tá ótimo, tô sentindo dor de cabeça porque tem algo que tá acontecendo, tá tudo bem, eu entrego e vamos lá, vamos fazer. Nesses dias eu dormi muito e aceitei dormir. Eu não tô brincando, gente. E tive muitos sonhos estranhos, muitos sonhos estranhos. E aí eu me veio uma imagem na cabeça de que a minha mente aqui, meu cérebro, tava todo enraizado, cheio de raiz, assim, sabe? Que sufocava ele. Sabe quando as raízes assim fininhas e sufocando, espremendo assim meu cérebro, minha mente, assim, e elas estavam começando a se desfazer. Aí eu falei assim, uou, se for isso, que bom que eu tô sentindo dor de cabeça, né? E aí eu, tipo, tá tudo bem. A dor de cabeça passou, depois de 3 dias, né? Aí depois desses 3 dias a dor de cabeça passou e eu fiz um dia praticamente de jejum, só tomando água. E comi uma vez por dia, pra falar a verdade, não consigo fazer jejum totalmente, né? Também não fico me apegando nisso, mas eu falei assim, eu preciso e vou seguir o que eu tô sentindo. E eu não estava sentindo vontade de comer, só estava mesmo com muita sede e a água limpa, né? A água é uma coisa que limpa nosso emocional, a água é muito importante a gente estar tomando. E fiquei. E fui comer mesmo, acho que era no final da tarde, nem lembro mais, 5, 6 horas lá, comi alguma coisa lá. E tá tudo bem. E aí eu depois, com os dias, claro, né, eu fui percebendo que eu tava diferente, tava mais sutil as coisas, eu tava conseguindo enxergar outros pontos de vida e que aquilo foi bom, né? E aí você olha pra trás e fala assim, gente, cada
cada passar mal, cada doença que eu tive é um crescimento, né? E a gente tem muito, se você for ver o Rudolf Steiner falando sobre não só o Rudolf Steiner, mas tem outros também que falam sobre a febre da criança, que é importantíssima para quebra, algumas quebras de DNA, algumas quebras genéticas, que é importante para a criança estar se desenvolvendo. Então, tem uma fase que a criança tem muita febre, aquelas febronas, sabe? E que é importante ela passar por aquilo, né? Não só pela também a questão imunológica, a questão física, né? Mas tem outras questões. Então, assim, a gente tem que olhar a vida por um outro ângulo, sem medo de uma doença, sem medo de um fracasso, sem medo de passar por caos, ou sem medo de mostrar para as pessoas que a gente sofre de vez em quando, que faz parte. A gente tem que estar sempre fazendo pose para os outros, né? Sempre nos colocando numa posição de tipo, eu tô bem, eu sou forte, eu dou conta da minha vida. E a gente vai nos reprimindo quando a gente está sofrendo, reprimindo uma tristeza, reprimindo uma raiva, porque a gente não pode sentir o que as pessoas vão pensar. E isso faz mal. Isso faz muito mal. Eu era uma pessoa que reprimia muito por conta dos outros. E eu percebi muita coisa que eu tô fazendo, que eu tava fazendo, que ainda refletiu nisso, do outro. Vamos conversar isso no próximo vídeo? Vou falar, vou fazer um desabafo aqui com vocês do que andou acontecendo, né, nesse outubro, de coisas que eu percebi, né? Mas esse vídeo ficou assim, gente. Eu espero que você tenha gostado. Foi um vídeo mais longo, né? Foi mais um bate-papo aqui, mas para vocês entenderem que o caos, a tristeza, a doença, as coisas que a gente muitas vezes põe como sofrimento, porque incomoda, tira a gente da zona de conforto, eles têm que ser muito agradecidos, porque eles são o nosso amadurecimento, né? A terra, a natureza, para poder mudar, ela precisa, né, passar por uma regeneração. Ela precisa da queimada, ela precisa dos ventos fortes, ela precisa, né, de ser podada muitas vezes para nascer novamente. A terra, muitas vezes, com a queimada, a terra, ela se fortifica. Você está ali adubando a terra. Tem muitos. E por que a gente não gosta de ver o caos? Porque é desconfortável. E a gente tem que mudar esse negócio do desconforto. Na verdade, a gente não tem que se apegar a ele, né? Tem que aceitar. Aceite as tristezas, aceite as raivas, aceite as dores, aceite as mudanças, porque elas estão vindo para o seu bem. A tua alma, ela sabe as experiências que você precisa passar nessa terra, nesse planeta, nessa encarnação, para o seu amadurecimento. Então se entregue a ele. Não tenha medo. Quer dizer, medo a gente sempre tem, né? Mas na hora que vier o medo, você fala, tá tudo bem, né? Começa a trabalhar isso, né? Em vez de ficar pensando muito, a gente pensa demais, sofre demais. Não vale a pena não, gente. Passei muito tempo sofrendo para poder hoje aprender e falar assim, não vale tanto a pena isso. Então, se hoje eu pudesse voltar no tempo, eu acho que era o que esse vídeo eu mostraria pra mim naquela época. E tipo assim, aceite as experiências, que vai ser muito mais fácil, tá bom? Gente, muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo, que eu vou voltar com um desabafo, sim, sobre as coisas, sobre o que aconteceu em agosto, sobre coisas que eu percebi, que eu acho que pode ajudar vocês, tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo.